Olá! Neste vídeo iremos falar um pouco sobre as drogas antitrombóticas. Antes de tudo, vamos falar um pouco sobre a hemostasia, que é o estado de equilíbrio, estado fisiológico do sangue. Aqui pesam duas coisas. Primeiro, os fatores pró-coagulantes e, do outro lado, os fatores anticoagulantes e os fibrinolíticos. Nesse lado da balança que a gente vai falar hoje é que são os antitrombóticos. Como que a gente poderia restabelecer essa hemostasia, ou seja, esse equilíbrio? Primeiro, se você está tendo muita coagulação, você pode fazer o que? Você pode inibir esses fatores que estão aí contribuindo com a coagulação. Ou o que, que você pode fazer? Você pode usar um fibrinolítico, no caso em que você já tenha trombos formados. Como o assunto da aula é antitrombóticos, é preciso saber primeiro como que ocorre a formação de um trombo. Na origem de todo trombo está a tríade de Virchow, que foi discutida lá no vídeo de trombose e embolia. O que, que é a tríade de Virchow? São aqueles três fatores que estão relacionados à origem de todo o trombo, que é lesão endotelial, hipercoagulabilidade do sangue e alterações na velocidade do fluxo sanguíneo. A tríade de Virchow está intrinsecamente relacionada com a cascata de coagulação. Por quê? Porque todos esses fatores vão culminar com a ativação da cascata de coagulação, seja por liberação de fator tecidual ou por outros fatores que contribuam de alguma maneira com a ativação da cascata de coagulação. Tá, mas é em qualquer situação que a gente pode usar um antitrombótico? Tem gente que diz que toma, sei lá, anticoagulante para dar uma afinada no sangue. Será que esse uso inconsequente pode ser feito? Bom, a gente tem duas situações em que é indicado o uso de antitrombóticos. Primeiro, profilaxia, ou seja, para prevenir a formação de um trombo. Ah, qualquer pessoa então pode tomar um antitrombótico para prevenir a formação de trombo? Não. Só vai ser utilizado um antitrombótico em situações em que há maior probabilidade de formação do trombo. Outra situação é em processos trombóticos agudos, em que é utilizado os chamados fibrinolíticos. E por que eu falei que não é qualquer pessoa que pode tomar um antitrombótico? Por causa do principal efeito colateral que ele pode ocasionar, que é a hemorragia. Além disso, em situações que você tem uma certa perda de sangue, você só vai agravar a enfermidade, como por exemplo nos casos de tuberculose, leishmaniose cutânea ou até mesmo no parto. Chega de enrolação e vamos para as drogas. As três principais drogas antitrombóticas que iremos falar hoje são as anticoagulantes, as drogas fibrinolíticas e por último as drogas antiplaquetárias. Anticoagulantes são drogas que atuam ali a nível da cascata de coagulação. Os fármacos anticoagulantes podem atuar de três maneiras. Primeira, potencializando a ação da antitrombina 3. Segunda maneira, inibindo a trombina. E terceira maneira, inibindo o fator 10A. As drogas que atuam via antitrombina 3 são chamadas de anticoagulantes indiretos. Por quê? Porque elas não têm efeito em si, elas vão atuar potencializando o efeito da antitrombina 3. E qual que é esse efeito da antitrombina 3? Ela atua ali inibindo vários fatores da coagulação, da cascata de coagulação. Como principais exemplos, temos aí a heparina de baixo peso molecular, Low Molecular Weight Heparin, e o Fondaparinux. O que tem de diferente entre elas? A heparina é o polissacarídeo que tem mais subunidade. A heparina tem 40 subunidades de polissacarídeo, enquanto a heparina de baixo peso molecular, obviamente, tem menos unidades polissacarídicas. E o Fondaparinux é o menorzinho deles, é um pentasacarídeo sintético.
Quanto à farmacocinética, qual que é a forma de administração dessas drogas que atuam via antitrombina 3? A principal forma de administração delas é por via intravenosa ou subcutânea. Elas não podem ser administradas por via oral. Por quê? Porque elas são polissacarídeos, elas vão ser digeridas ali pela amilase. Quanto aos efeitos colaterais, você pode já ter as faladas hemorragias, e aqui principalmente pela administração de heparina, cerca de 3% dos casos podem ter trombocitopenia, porque pode ter anticorpos anti-heparina que vão estimular ali a agregação plaquetária e formação de trombos, o efeito totalmente contrário ao efeito planejado. Nesse caso, por isso tem se utilizado mais o Fondaparinux, que ele não tem tanta probabilidade de ocorrência desse efeito colateral. A segunda classe de anticoagulantes são os inibidores da trombina. Aqui você vai lembrar da sanguessuga, para lembrar do protótipo desses inibidores da trombina, que é quem? É a iridina. O derivado da iridina utilizado atualmente é a bivalirudina, que ela é muito mais segura, tem um tempo de meia-vida menor e inibe reversivelmente a trombina. Existe uma outra droga também utilizada como inibidor da trombina, que é o dabigatran etexilato. O dabigatran etexilato é um derivado lá da L-arginina e ele também é capaz de inibir reversivelmente a trombina. O dabigatran etexilato pode ser administrado por via oral, justamente porque ele é uma prodroga. A parte etexilato dele é liberada e o dabigatran constitui o princípio ativo, a parte que é absorvida. Esqueci de mencionar aqui, mas a iridina e a bivalirudina são administradas por via subcutânea. É só lembrar aí do vermezinho, da sanguessuga, lembrar dele sugando o seu sangue, como ele age ali na superfície da pele. E a última classe dos anticoagulantes são os inibidores do fator 10A. Esses inibidores atuam inibindo diretamente o fator, ao contrário dos potencializadores da antitrombina 3 que atuam indiretamente na anticoagulação. O principal exemplo de inibidor do fator 10A e que já é aprovado para uso é o rivaroxaban. O rivaroxaban, assim como o dabigatran etexilato, pode ser administrado por via oral. Outra classe de anticoagulantes são os antagonistas de vitamina K. A vitamina K é muito importante na cascata de coagulação. Por quê? Porque ela vai ativar os fatores 2, 7, 9 e 10. Consequentemente, uma droga que venha antagonizar a vitamina K vai ter um efeito anticoagulante bem amplo, porque ela vai inibir quase todos os fatores que atuam aí na cascata de coagulação. Como exemplo de fármaco que antagoniza a vitamina K, a gente tem a varfarina, que é um derivado da hidroxicumarina. A varfarina é administrada por via oral também. Aliás, antigamente os antagonistas de vitamina K eram conhecidos como anticoagulantes orais, porque na época eram os únicos anticoagulantes orais que se conhecia. A varfarina, após a administração, tem um efeito demorado. Por isso que é necessário se fazer o chamado bridging. O que é o bridging? No caso de uma trombose aguda, você vai associar varfarina com anticoagulantes de efeito rápido, justamente por causa desse efeito mais demorado da varfarina. Em que situações que a varfarina é contraindicada? A varfarina é contraindicada para gestantes porque ela atravessa a placenta, pode ter um efeito teratogênico. Além disso, elas são metabolizadas no fígado, então, no caso de um etilista que já tem o fígado ali um pouco prejudicado, ela não é muito indicada. Além disso, se você tem uma deficiência na vitamina K, ela não vai ter o efeito esperado, portanto, ela é contraindicada nos casos de deficiência de vitamina K.
Segundo tipo de drogas antitrombóticas que iremos falar aqui hoje são os fibrinolíticos. Fibrinolíticos que são drogas que vão atuar ali a nível de plasmina, vão atuar aumentando ali ou catalisando a transformação de plasminogênio em plasmina. E ao contrário dos anticoagulantes, eles não são usados na profilaxia. Eles são usados em processos trombóticos agudos. Como exemplo de drogas fibrinolíticas, temos aqui a streptokinase, uroquinase e alteplase e reteplase, que são semelhantes quanto às suas características e efeitos químicos. A alteplase e a reteplase são formas recombinantes da TPA, ativador tecidual de plasminogênio. A vantagem do TPA é que ele tem um efeito fibrinolítico bastante restrito ao local do trombo, diferentemente, por exemplo, da streptokinase e da uroquinase, que pode ter o efeito na fibrina circulante no vaso sanguíneo. Essa seletividade aí pelo trombo e restrição ao local do trombo é chamado fibrinoespecificidade. Aqui, ó, a alteplase e a reteplase são as únicas que são fibrinoespecíficas. A uroquinase e a streptokinase não são fibrinoespecíficas. Elas podem muito bem acabar degradando fibrinas circulantes, fibrinas presentes na circulação sanguínea. Uma outra diferença entre essas drogas é quanto à antigenicidade. A streptokinase é extraída lá do Streptococcus, ou seja, de uma bactéria. Logo, ela pode ser muito antigênica, ela pode muito bem causar uma reação de hipersensibilidade, uma alergia à droga. Ao contrário, por exemplo, da uroquinase e da alteplase, que são muito menos antigênicas. Essas drogas fibrinolíticas citadas são administradas por via intravenosa. E a última classe de drogas antitrombóticas são os antiplaquetários. Como vocês sabem, a plaqueta ela tem um papel importante lá na formação do trombo, porque ela, junto da fibrina, vão formar um emaranhado de células e de fibrina que vai culminar na formação do trombo ou coágulo. Então, como que os antiplaquetários vão atuar? Eles vão atuar ali impedindo a agregação de plaquetas. Assim como os anticoagulantes são usados profilaticamente, assim como são utilizados no caso de tromboses arteriais. Por quê? Porque os trombos arteriais têm como principal componente estrutural a plaqueta. Os três principais exemplos de antiplaquetários são aspirina, clopidogrel e tirofiban. Aqui no caso da agregação plaquetária, nós temos dois personagens importantes: o AMP cíclico e o cálcio. O que acontece? O aumento de cálcio é um estimulante para agregação plaquetária, é um pró-agregante plaquetário. O AMP cíclico é o contrário do cálcio. O AMP cíclico é um antiagregante plaquetário. Logo, tudo que aumente o AMP cíclico na célula vai ser um antiagregante plaquetário. E tudo que aumente o cálcio vai ser um pró-agregante plaquetário. O ADP, por exemplo, atua ali a nível da transformação de ATP em AMP cíclico, diminuindo os níveis de AMP cíclico e aumentando os níveis de cálcio, ou seja, o ADP é pró-agregante plaquetário. O clopidogrel atua aqui, ó, justamente no receptor de ADP da célula. Ele bloqueia esse receptor, consequentemente você tem menos ADP entrando na célula e isso vai aumentar os níveis de AMP cíclico. Já o tirofiban vai atuar ali no receptor GP2B3A. O que esse receptor faz? Ele é tipo uma estrutura de adesão, vai promover a agregação plaquetária. Ele vai permitir que uma plaquetinha grude na outra plaquetinha. Logo, se você bloqueia esse sítio de ligação aqui GP2B3A, você não vai ter agregação plaquetária, você não vai ter uma plaqueta grudando na outra plaqueta.
Bom, mas e o caso da aspirina? A aspirina inibe a ciclooxigenase. A ciclooxigenase é aquela enziminha que transforma ácido araquidônico em prostaglandinas ou tromboxanos. Mas aqui a gente chega a um impasse. Você tem ciclooxigenase presente tanto no endotélio quanto nas plaquetas. Nas plaquetas, a ciclooxigenase promove formação principalmente de tromboxano. Tromboxano é uma substância proagregante, diferentemente da prostaciclina produzida no endotélio, que é antiagregante plaquetário. E aí, se você inibe um antiagregante, consequentemente você tem agregação. Se você inibe um proagregante, consequentemente você tem antiagregação. Como que fica isso? Existem dois motivos pelos quais a aspirina promove um efeito final antiplaquetário, ou seja, antiagregante plaquetário. Primeiro deles, ela tem uma leve maior afinidade pela ciclooxigenase presente nas plaquetas, quando comparado em relação com aquela presente no endotélio. Segundo motivo, o que as células do endotélio têm que a plaqueta não tem? É, isso aí, célula do endotélio tem núcleo, a plaqueta não tem núcleo, a plaqueta é um fragmento de célula. Logo, o endotélio, mesmo com a inibição da ciclooxigenase, consegue sintetizar novas enzimas e consegue repor a ciclooxigenase. Ao contrário da plaqueta, que não possui núcleo, então a ciclooxigenase dela vai ficar permanentemente inibida. Então, o efeito final vai ser um efeito antiagregante plaquetário. E é isso. Obrigado por ter assistido. Espero que esse vídeo seja útil para vocês terem uma ideia aí sobre os antitrombóticos. A bibliografia está na descrição. Para receber atualizações, você pode tanto se inscrever aí no canal quanto curtir a nossa página no Facebook. Valeu, falou, tchau.